Você já deve ter sacramentais em sua casa, mas aqui está uma pergunta que poucos param para fazer. Eles estão realmente te protegendo ou se tornaram silenciosamente decorações? Muitos católicos exibem com orgulho água benta, crucifixos e medalhas religiosas em suas paredes ou prateleiras, acreditando que sua mera presença afasta as trevas. Mas Padre Pio alertou que objetos sagrados, quando mal compreendidos ou mal utilizados, podem perder totalmente sua força espiritual. Apenas possuir um sacramental não garante proteção, porque esses itens sagrados não são amuletos da sorte. Eles são instrumentos de graça e seu poder depende de como você os usa. Padre Pio, o humilde frade que passou a vida inteira lutando contra forças invisíveis, entendeu essa verdade mais do que ninguém. Ele não simplesmente borrifava água benta como um gesto rotineiro. Ele a usava como uma arma que fazia os demônios fugirem. Ele não usava um crucifixo apenas como um símbolo. Ele o carregava como um escudo vivo, sabendo que através da cruz o mal treme e foge. Hoje vamos redescobrir essa mesma sabedoria espiritual. Você aprenderá os 7 sacramentais essenciais que todo católico deve ter. Ainda mais importante, como usá-los com a intenção, reverência e poder que o próprio Padre Pio ensinou, porque a verdade é que um erro comum está roubando silenciosamente a força dessas ferramentas sagradas, e esse erro pode ser a razão pela qual, mesmo com objetos sagrados em sua casa, você ainda se sente inquieto, ansioso ou espiritualmente atacado. Então, fique comigo até o final desta mensagem, porque o que você está prestes a descobrir pode transformar a atmosfera do seu lar, restaurar sua paz e reacender sua fé de maneiras que você nunca imaginou. Há um erro que incontáveis católicos cometem sem perceber, um erro que torna seus sacramentais impotentes. Padre Pio alertou que muitas pessoas tratam objetos abençoados como apólices de seguro espiritual, assumindo que, enquanto pendurarem um crucifixo na parede ou mantiverem um frasco de água benta por perto, estarão seguros. Mas não é assim que a proteção divina funciona. Um sacramental não deve substituir a fé, deve expressá-la. Sem fé, intenção e reverência, mesmo o objeto mais sagrado pode se tornar nada mais do que um símbolo sem vida. Talvez você mesmo já tenha sentido isso. Você tem itens sagrados em sua casa, mas a paz parece frágil, brigas surgem sem motivo, o sono é inquieto, o ar parece pesado, mesmo que você tenha orado e abençoado seu espaço antes. Padre Pio ensinou que isso acontece porque o verdadeiro poder dos sacramentais não está em sua forma física, está na fé que os ativa. Quando você os usa sem crença interior, sem uma compreensão de seu propósito sagrado, eles perdem sua ressonância espiritual. Ele costumava dizer que a graça deve ser convidada, não presumida. O ato de se abençoar com água benta, tocar um crucifixo ou usar uma medalha deve vir de um coração que realmente crê na proteção de Deus. Cada gesto, quando cheio de intenção, torna-se uma oração em movimento. Então, se você alguma vez se perguntou por que sua casa ainda parece espiritualmente perturbada, mesmo cercada por símbolos sagrados, esta mensagem é para você, porque nos próximos minutos você aprenderá não apenas quais são esses 7 sacramentais, mas como o Padre Pio os usava para construir o que ele chamava de uma fortaleza invisível de graça. Padre Pio viveu em um tempo de milagres e batalhas visíveis, mas ele alertou que a maior guerra espiritual viria em uma era como a nossa, quando o mal se esconde atrás do conforto, da distração e do desespero. Hoje, o inimigo raramente ruge. Em vez disso, ele sussurra. Ele age através da tensão, ansiedade, insônia, doenças súbitas e conflitos que parecem surgir do nada. Famílias se desintegram, não por grandes catástrofes,
mas por pequenas erosões diárias da paz. Padre Pio disse que esses ataques sutis são frequentemente mais perigosos do que os dramáticos, porque passam despercebidos até que tenham esgotado a alma. Olhe ao redor. Discussões constantes, uma opressão inexplicável em sua casa, depressão que desafia a lógica, dificuldades financeiras que parecem amaldiçoadas. Esses são os sinais de uma atmosfera espiritual sob cerco. E, no entanto, a maioria das pessoas nunca conecta os pontos. Elas pensam que é coincidência, estresse ou má sorte. Mas Padre Pio lembrou a seus seguidores que não existem coincidências no reino da alma. Tudo tem uma dimensão espiritual. É por isso que ele dedicou sua vida a ensinar os crentes a usar as ferramentas da proteção divina com sabedoria. Os sacramentais, ele disse, não são relíquias ultrapassadas, são instrumentos vivos de graça feitos para os nossos tempos. Na verdade, ele os via como a resposta do céu à crescente escuridão do mundo moderno. Antes de continuarmos, saiba isto: entender e usar os sacramentais com a fé certa pode mudar completamente a energia espiritual do seu lar. Para ajudá-lo a ir mais fundo, criamos um guia chamado Os Segredos Espirituais de Padre Pio, repleto de suas orações, reflexões e métodos mais poderosos para a defesa espiritual. Você pode encontrá-lo no link abaixo. Agora, vamos explorar o mistério que confunde tantos crentes. O que exatamente torna um sacramental diferente de um simples objeto religioso? E por que essa diferença importa tanto? A maioria dos católicos nunca entendeu verdadeiramente o que é um sacramental, e essa incompreensão pode enfraquecer silenciosamente sua fé. Um sacramental não é apenas uma decoração religiosa, é um canal físico da graça divina, abençoado pela autoridade da Igreja. Padre Pio costumava dizer que os sacramentais se encontram na encruzilhada entre o céu e a terra. Eles pegam algo comum e, através da bênção e da fé, o transformam em um vaso de poder sobrenatural. Mas há 3 verdades essenciais que muitas pessoas ignoram. Primeiro, todo sacramental deve ser devidamente abençoado por um sacerdote. Esta não é uma mera formalidade. É o momento em que a autoridade da Igreja consagra o objeto, permitindo que a graça de Deus flua através dele. Sem essa bênção, ele permanece apenas um símbolo, não uma arma espiritual. Segundo, os sacramentais devem ser usados com fé e consciência sinceras. Eles não são amuletos supersticiosos ou objetos de energia. Seu poder só se manifesta quando nossos corações se alinham com o que eles representam. E terceiro, eles devem trabalhar em harmonia com nossas vidas espirituais, não separadamente delas. Padre Pio costumava comparar os sacramentais à armadura que São Paulo descreveu na Escritura. Um soldado não iria para a batalha usando apenas uma peça da armadura. Da mesma forma, não devemos depender de apenas um sacramental para a proteção. Cada um tem uma função única. A água benta purifica, o crucifixo defende, o rosário protege, as medalhas fortalecem. E juntos, eles formam um sistema de defesa espiritual que o inimigo não pode penetrar facilmente. Ele ensinou que esses objetos sagrados não operam por magia, eles operam pela graça. E a graça, como a eletricidade, precisa de uma fonte e de um condutor. A fonte é o próprio Deus, o condutor é a nossa fé viva. Quando ambos estão presentes, o poder flui. Quando a fé está ausente, a corrente para. O que você está prestes a aprender não são tradições pitorescas ou velhas superstições. São ferramentas vitais para a guerra espiritual, comprovadas pela vida do próprio Padre Pio, que enfrentou assaltos demoníacos não com medo, mas com objetos abençoados e oração inabalável. Ao final desta mensagem, você entenderá por que esses 7 sacramentais não são opcionais, mas essenciais, e como eles podem envolver sua família com o que Padre Pio chamou de
o escudo invisível da graça. Antes de examinarmos cada um dos 7 sacramentais, precisamos entender o segredo que os une, o que Padre Pio chamava de o escudo invisível. Este escudo, ele disse, não é algo que se vê ou toca, é algo que se sente. Ele cerca todo crente que vive na graça e usa os sacramentais da Igreja com devoção e consciência. Mas essa proteção não é automática. Assim como um soldado deve aprender a manter sua armadura, devemos aprender a manter nossas defesas espirituais. Padre Pio explicou que os sacramentais operam em 3 níveis poderosos. Primeiro, eles oferecem proteção imediata contra a perturbação espiritual. Uma casa abençoada com fé e objetos sagrados cria uma atmosfera onde a escuridão tem dificuldade em habitar. Segundo, eles sustentam um ambiente de paz, um espaço sagrado que nutre a presença de Deus e torna mais difícil para o mal ganhar terreno. E terceiro, eles predispõem a alma a receber maior graça através dos próprios sacramentos. Em outras palavras, os sacramentais não substituem os sacramentos. Eles nos preparam para recebê-los mais frutuosamente. Ele frequentemente usava esta imagem. Imagine sua alma como uma fortaleza. Os sacramentos, confissão, eucaristia, batismo, são suas paredes e alicerces. Os sacramentais são suas armas, escudos e torres de vigia. Juntos, eles formam uma defesa que nenhum inimigo espiritual pode facilmente violar. Mas remova um elemento e toda a estrutura enfraquece. As próprias experiências de Padre Pio tornaram isso real. Ele suportou ataques físicos de forças demoníacas e falava abertamente sobre noites em que era atacado por poderes invisíveis. Mas esses ataques sempre cessavam no momento em que ele pegava um crucifixo abençoado, borrifava água benta ou rezava com seu rosário. Ele queria que todo católico soubesse que essas mesmas armas estão disponíveis para nós. O que importava não era a posse, mas a participação, não apenas tê-los, mas usá-los com fé. E esta é a verdade crucial. O escudo invisível se fortalece somente quando vivemos em estado de graça. Se nossos corações estão fechados, sem confissão ou distantes da oração, o escudo enfraquece. Mas quando vivemos com humildade, arrependimento e devoção, cada sacramental se torna um elo radiante em uma corrente inquebrável de proteção divina. Então, enquanto avançamos, mantenha esta verdade perto do coração. Os sacramentais não são ornamentos, são ferramentas espirituais de luz, forjadas para a batalha que enfrentamos todos os dias. E entre todos eles, Padre Pio disse que um se destaca acima dos demais, aquele que ele chamava de o maior medo do inimigo, a água benta. De todos os sacramentais que Padre Pio usava, ele acreditava que nenhum possuía maior poder do que a água benta. Ele a chamava de o maior medo do inimigo, perdendo apenas para os próprios sacramentos. Para ele, a água benta não era meramente um símbolo, era uma extensão viva da graça divina, capaz de purificar, curar e proteger quando usada com fé genuína. Durante sua vida, Padre Pio mantinha a água benta por perto. Aqueles que viveram com ele recordavam como ele a borrifava não apenas em tempos de ataque espiritual, mas ao longo do dia, abençoando seus arredores com tranquila devoção. Ele ensinava que a água benta afasta o mal, porque carrega a autoridade da Igreja e a bênção do próprio Deus. Quando usada corretamente, ela se torna um firewall espiritual, purificando o espaço e a alma igualmente. Mas aqui está o que a maioria das pessoas ignora. O poder da água benta não termina quando ela toca sua pele. Ele permanece, santificando o espaço que abençoa. Padre Pio instruía seus seguidores a manter a água benta em todos os cômodos de suas casas, não apenas em um local central. Coloque pequenas pias ao lado de cada porta
e perto de cada cama, ele disse, para que as bênçãos possam fluir por cada canto do seu espaço de vida. Ele também recomendava começar cada manhã, abençoando-se com água benta enquanto fazia o sinal da cruz. Faça-o conscientemente, não mecanicamente. Deixe seu coração afirmar as palavras, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Padre Pio explicou que este pequeno ato cria o que ele chamava de selo espiritual de proteção, que o acompanha durante todo o dia. Quando se tratava de abençoar sua casa, ele dava orientações simples, mas profundas. Comece na porta principal, borrife água benta e diga uma curta oração de proteção. Em seguida, passe por cada cômodo, portas, janelas, cantos e, especialmente, os espaços onde sua família se reúne com mais frequência. Faça o sinal da cruz enquanto borrifa, invocando a paz de Deus para habitar ali. E se alguma vez você sentir uma estranha opressão em sua casa, uma tensão, um mal-estar ou uma sensação de escuridão, o conselho do Padre Pio era claro: use água benta imediatamente. Ele testemunhou que, mesmo durante momentos de opressão demoníaca, algumas gotas de água benta, usadas com fé, podiam restaurar a paz em um instante. Não é superstição, é a autoridade de Deus agindo através da bênção da igreja. Ele também ensinava uma oração curta, mas poderosa para acompanhá-la. Por esta água benta e por vosso precioso sangue, lavai todos os meus pecados, ó Senhor. Quando proferida com fé, ele disse: esta oração une o poder purificador da cruz com a graça santificadora da igreja. Então, da próxima vez que você pegar a água benta, lembre-se, não é água comum. É uma arma sagrada, um sinal visível da graça invisível. Trate-a com reverência, use-a frequentemente e deixe que ela se torne a primeira linha de defesa que protege seu lar e sua alma de todo mal espiritual. Depois da água benta, Padre Pio considerava o crucifixo o segundo sacramental mais poderoso para proteger nossos lares e nossas almas. Para ele, o crucifixo não era uma decoração, era uma declaração. Proclamava a toda a força das trevas que Cristo já havia vencido. Padre Pio frequentemente dizia: o crucifixo não é um símbolo de derrota, é o sinal da vitória que faz os demônios tremerem. Ele notou que muitos católicos penduram crucifixos em suas paredes sem realmente compreender seu significado. O poder do crucifixo não reside na madeira ou no metal, reside no que ele representa, o ato supremo de amor e triunfo sobre o pecado. Padre Pio exortava os fiéis a tratá-lo não como um ornamento, mas como uma presença viva da vitória de Cristo. Ele deu orientações muito específicas sobre como os crucifixos deveriam ser usados em casa. Todo cômodo, ele disse, deveria ter um, não apenas a sala de estar ou o canto de oração. Deveria ser colocado onde fosse visível, onde a família pudesse facilmente voltar os olhos para ele durante a oração ou em momentos de medo. Os quartos, ele enfatizou, são especialmente importantes, porque as batalhas espirituais muitas vezes se intensificam durante a noite. Durante seus próprios ferozes encontros com o demoníaco, Padre Pio frequentemente apertava firmemente seu crucifixo. Testemunhas recordavam como ele o pressionava contra o coração. E quase imediatamente, a atmosfera mudava, a opressão se dissipava e a paz retornava. Ele explicou que quando um crente segura ou beija o crucifixo com fé, não está simplesmente tocando um objeto, está invocando o poder vivo da paixão de Cristo. Ele recomendou 3 práticas diárias para aqueles que desejam liberar a graça protetora do crucifixo. Primeiro, comece e termine cada dia fazendo o sinal da cruz enquanto olha para o seu crucifixo. Esse ato, ele disse, renova o escudo da proteção de Cristo todas as manhãs e noites. Segundo, em tempos de tensão familiar ou agitação emocional, reúna todos diante do crucifixo
e orem juntos. Mesmo uma breve oração dita em unidade pode dissolver a inquietação espiritual. E terceiro, dedique um tempo regularmente para tocar ou beijar o crucifixo, enquanto medita nas palavras: por vossa cruz e ressurreição, protegei esta casa e todos os que nela habitam. Padre Pio frequentemente lembrava a seus seguidores que o poder do crucifixo cresce em proporção à nossa fé e contemplação. Quanto mais o contemplamos e lembramos o que ele representa, mais sua presença irradia paz por nossos lares. Sua força não depende do tamanho, beleza ou custo, depende da crença. Então, quando você olhar para o crucifixo pendurado em seu quarto, não o veja como um lembrete de sofrimento. Veja-o como uma arma de misericórdia, um estandarte de triunfo e um guardião silencioso que vela por seu lar. Porque cada vez que você levanta os olhos para a cruz, a luz de Cristo afasta as sombras ao seu redor. Entre todos os sacramentais que Padre Pio usava, nenhum estava mais perto de seu coração do que o rosário. Ele o chamava de minha arma preferida. Ele o carregava para todo lado, enrolado em sua mão, guardado em sua túnica, sempre pronto como a espada de um soldado. Aqueles que viviam perto dele diziam que ele rezava o rosário com tanta frequência que, mesmo em suas últimas horas, seus dedos continuavam a mover-se sobre as contas, como se tivessem aprendido a rezar por si mesmos. Mas o que tornava o rosário tão poderoso na vida espiritual de Padre Pio? Ele disse que não eram as contas em si, nem a repetição das orações. Era a fé, o foco e o amor de Maria que o rosário desperta em nós. Quando rezado com verdadeira atenção, ele explicou: o rosário se torna uma corrente que prende o mal, uma fortaleza que as trevas não podem penetrar. Cada Ave Maria é como uma faísca de luz que afasta as sombras. Padre Pio ensinava que o rosário serve tanto como arma defensiva quanto ofensiva. Defensivamente, simplesmente manter rosários abençoados em áreas-chave de sua casa, em maçanetas, mesas de cabeceira ou perto de janelas, cria pontos de proteção. Ofensivamente, rezar o rosário diariamente constrói o que ele chamava de fortaleza da fé ao redor de sua família. Com o tempo, esse ritmo de oração santifica a atmosfera, tornando seu lar um lugar onde a graça habita naturalmente. Ele exortava as famílias a rezarem o rosário juntas, mesmo que nem todos participassem no início. A constância importa mais do que a perfeição. Como ele disse certa vez a uma filha espiritual, o rosário é uma escada para o céu, uma conta de cada vez. E quanto mais você sobe, mais forte seu escudo se torna. No entanto, Padre Pio alertou contra apressar as orações mecanicamente. A verdadeira força do rosário reside em meditar nos mistérios, visualizando a vida de Cristo, sua paixão e as alegrias de sua mãe. Quando você reza dessa forma, cada mistério abre sua alma à graça. Mesmo uma dezena rezada com total atenção, ele disse, pode afastar as trevas e restaurar a paz. Ele também compartilhou uma prática que poucos conhecem hoje. Enquanto reza o rosário, mova-se pela sua casa, aspergindo água benta e fazendo uma pausa diante de cada crucifixo. Isso, ele disse, cria um escudo tríplice de proteção, a intercessão de Maria através do rosário, o poder de Cristo através da cruz e a graça santificadora da água benta. Padre Pio acreditava que quando seguramos o rosário, estamos segurando a própria mão da Virgem Maria mesma. Não é poético, é realidade espiritual. Cada conta nos conecta à Rainha do Céu, cujo manto cobre aqueles que a invocam com fé. Quando rezado sinceramente, o rosário transforma o medo em força, a confusão em paz e uma casa perturbada em uma morada santa. Padre Pio tinha profunda reverência por medalhas sacras, especialmente a medalha de São Bento e a medalha milagrosa. Para ele, estas não eram ornamentos ou símbolos de piedade, eram escudos espirituais
cada um carregando uma graça e autoridade distintas. Ele frequentemente dizia a seus seguidores que, quando usadas ou colocadas com fé, essas medalhas formam sinais visíveis de uma aliança invisível entre a alma e o céu. Vamos começar com a Medalha de São Bento, que Padre Pio considerava excepcionalmente poderosa contra forças demoníacas. Suas inscrições não são aleatórias, são uma oração de exorcismo completa, condensada em símbolos e letras latinas. A cruz de São Bento, cercada pelas iniciais sagradas, invoca o triunfo de Cristo sobre toda forma de mal. Padre Pio exortava os fiéis a terem essas medalhas devidamente abençoadas por um sacerdote, usando a fórmula beneditina tradicional, porque essa bênção ativa toda a sua força espiritual. Ele recomendava colocar medalhas de São Bento em pontos-chave da casa, perto de portas, janelas e, se possível, nos alicerces da própria casa. Isso, ele disse, cria pontos de proteção, postos de controle espirituais que impedem a entrada de forças das trevas. Mas ele lembrava a todos que o poder da medalha não reside no metal, reside na fé e compreensão de quem a usa. A medalha milagrosa, dada a Santa Catarina Labouré pela Virgem Maria, era outro objeto que Padre Pio usava constantemente. Ele a chamava de o beijo da mãe, explicando que aqueles que a usam com devoção recebem o abraço da proteção de Maria. A própria Mãe Santíssima prometeu que quem usar esta medalha com fé receberá graças especiais na hora da necessidade. Padre Pio encorajava os crentes não apenas a usá-la no pescoço, mas também a colocar uma acima da entrada de cada casa, como um sinal de que o manto de Maria cobre todos os que ali habitam. Ele também revelou uma poderosa prática espiritual que chamava de Círculo da Graça. Aconselhava a colocar medalhas abençoadas, seja de São Bento ou milagrosa, nos 4 cantos de sua casa ou propriedade. Ao fazê-lo, ore pela intercessão de Nossa Senhora e São Bento para formar um círculo de luz divina ao redor de sua família. Este ato simbólico, ele disse, marca seu território como pertencente a Deus e o coloca sob a proteção do céu. Padre Pio frequentemente combinava as medalhas com outros sacramentais, acreditando que seu poder se multiplica quando usados juntos. Ele ensinava que, ao abençoar sua casa com água benta, toque cada medalha, enquanto faz o sinal da cruz, e recite uma curta oração, pela cruz de Cristo e pelas orações dos santos, que este lar seja selado na proteção divina. Com o tempo, essas medalhas sagradas constroem o que ele chamava de escudo cumulativo, uma defesa que se torna mais forte quanto mais tempo forem usadas com fé e reverência. Mas Padre Pio sempre alertava, nunca as trate como magia. Sua força não flui da superstição, mas da graça, e a graça flui através do coração aberto da fé. Usadas com devoção, essas pequenas peças de metal tornam-se âncoras espirituais, testemunhas silenciosas de que seu lar, seu coração e sua família pertencem a Deus. Padre Pio acreditava que a verdadeira força dos sacramentais não é liberada pelo uso ocasional, mas pela disciplina diária. Ele chamava esse ritmo de a armadura diária da graça. Através da oração consistente e do uso intencional, ele disse, uma família poderia transformar seu lar em um santuário vivo, um lugar onde a luz habita e o mal não pode entrar. Ele ensinou 3 rituais diários essenciais para manter esse escudo de proteção: manhã, dia e noite. O ritual da manhã é a pedra angular. Padre Pio exortava os crentes a começar cada dia de pé, diante de seu crucifixo principal, abençoando-se com água benta e fazendo uma curta, mas sincera oração de consagração. Senhor, coloco este dia minha família e meu lar sob vossa cruz. Pela intercessão de Padre Pio e da Virgem Maria, guardai-nos de todo o mal. Este ato simples, ele disse,
estabelece o selo matinal de proteção, uma cobertura divina que o acompanha nas batalhas do dia. Durante as horas do dia, ele ensinava que existem momentos críticos em que as defesas espirituais enfraquecem, transições como sair ou entrar em casa, começar uma refeição ou momentos de tensão. Nessas horas, Padre Pio aconselhava um gesto curto, mas poderoso: toque sua medalha ou crucifixo abençoado, faça o sinal da cruz e diga silenciosamente: Jesus, eu confio em vós. Esses pequenos atos renovam sua conexão espiritual e reforçam o escudo invisível que o cerca. Depois vem o ritual da noite, que Padre Pio considerava essencial para um descanso tranquilo. Antes de dormir, ele exortava seus seguidores a andar lentamente por suas casas com água benta, abençoando cada cômodo enquanto seguravam seu rosário. Preste atenção especial, ele disse, aos quartos, porque as horas da noite são quando as perturbações espirituais mais frequentemente surgem. Enquanto asperge e ora, peça aos anjos de Deus que vigiem sua casa. Ele chamava essa prática de o escudo noturno, um véu de paz que o protege enquanto você dorme. Padre Pio também deu instruções claras para momentos de emergência espiritual, momentos de medo, opressão ou turbulência interior. Em tais momentos, ele ensinou seus seguidores a combinar todos os sacramentais de uma vez. Segure seu rosário, fique diante de um crucifixo, toque sua medalha e asperga a água benta enquanto ora do seu coração. Ele disse que esse momento de fortaleza libera uma intensa onda de graça divina, como uma onda de poder celestial, afastando as trevas. Mas Padre Pio alertou: esses rituais nunca devem se tornar mecânicos. Sua força reside na consistência, humildade e fé. Não é a complexidade que importa, ele disse, mas o amor com que é feito. Mesmo que os membros de sua família duvidem ou não participem, ele encorajava os crentes a continuar fielmente. Ele prometeu que a fé de uma alma pode proteger toda a casa. Através desses atos diários, a graça constrói camada sobre camada, até que seu lar se torne o que ele chamava de uma morada de luz, um lugar onde a oração se torna fôlego e cada canto sussurra paz. Tudo o que Padre Pio ensinou sobre os sacramentais leva a esta verdade final. A proteção não é automática, ela é construída. Cada ato de fé, cada gota de água benta, cada oração diante de um crucifixo coloca mais um tijolo no que ele chamava de a fortaleza invisível da graça. Esses pequenos gestos diários de devoção se acumulam, formando uma barreira espiritual ao redor de sua família, que nenhuma escuridão pode facilmente quebrar. Ele lembrava a seus seguidores que os sacramentos e os sacramentais devem trabalhar juntos, como o corpo e a alma. Os sacramentos, confissão, eucaristia, batismo, são o que nos transformam interiormente. Os sacramentais são o que nos protegem exteriormente. Um santifica o coração, o outro defende o lar. Juntos, eles formam um círculo de vida divina que fortalece todo o crente. Padre Pio exortava católicos de todos os lugares a tomar 3 passos imediatos para começar a viver sob este escudo da graça. Primeiro, reúna todos os sacramentais em sua casa: água benta, crucifixos, rosários, medalhas, e peça para que sejam devidamente abençoados por um sacerdote. Se você ainda não os tem todos, comece com um. Mesmo um único crucifixo abençoado, ele disse, pode começar a transformar a atmosfera espiritual de sua casa. Segundo, estabeleça seu ritual diário de proteção, começando com a bênção matinal, usando água benta, e terminando com a caminhada de oração noturna. A consistência é mais importante do que a perfeição. A fé, ele disse, não é provada pela emoção, mas pela persistência. Terceiro, crie o que ele chamava de pontos de graça em sua casa. Coloque crucifixos em todos os cômodos,
pias de água benta perto das portas e medalhas sacras em locais-chave. Cada um se torna um elo na defesa espiritual de sua casa, um lembrete constante de que a presença de Deus habita ali. Mas Padre Pio deixou a seus seguidores uma instrução adicional, talvez a mais poderosa de todas. Ele disse que, quando você ensina os outros sobre esses sacramentais, sua própria proteção se fortalece. Quando você ajuda outra alma a descobrir essas armas da graça, ele disse a seus filhos espirituais, você multiplica seu próprio escudo. É por isso que compartilhar esse conhecimento é, em si, um ato de misericórdia. Então agora eu o convido a fazer sua própria declaração de fé. Se esta mensagem tocou seu coração, escreva nos comentários abaixo: eu escolho a proteção. Que essas palavras sejam seu compromisso público de criar um lar cheio de luz, paz e presença divina. E ao final, a oração final de Padre Pio se torna nossa. Coloque sua mão em seu rosário ou medalha e ore comigo. Senhor, através destes sacramentais abençoados, estabelecei vossa proteção em meu lar. Pela intercessão de Padre Pio, que estes objetos sagrados se tornem canais de vossa graça e escudos contra todo o mal. Sob o manto de Nossa Senhora e pelo poder da cruz, selai esta proteção sobre meu lar e minha família. Amém. Lembre-se, este escudo invisível fica mais forte a cada dia em que você vive na fé. Que este seja o início de um novo capítulo em sua vida espiritual, onde seu lar não é apenas um lugar para viver, mas um santuário de paz e proteção divina.